Bom dia, crianças, bom dia, famílias, tudo bem com vocês? E hoje, dia 13 de maio de 2021, quinta-feira, vamos dar início a mais uma aula. A data de hoje é uma data muito importante para o nosso país e hoje nós comemoramos o dia da abolição da escravatura no Brasil. Os gritos dolorosos dos escravos ainda ecoam pelo ar brasileiro. Mesmo que não tenhamos vivido naquele tempo, será que o nosso preconceito já foi totalmente extinto de nossos corações? E como o tema da aula de hoje é a abolição dos escravos, eu já deixei para vocês lá no grupo de estudos alguns vídeos que vão tratar este tema, para que vocês assistam com bastante atenção e entendam um pouquinho melhor da nossa história, tá bom? Agora nós vamos trabalhar um texto complementar sobre a abolição dos escravos e a Lei Áurea, para que vocês entendam e reforcem um pouquinho mais aquilo que vocês aprenderam nos vídeos, tá bom? Esse texto não precisa colocar no caderno, é somente para explicação da aula mesmo, tá? E depois vocês vão receber o texto em PDF, tá bom? Então prestem bastante atenção. 1888, assinada a Lei Áurea, fim da escravidão no Brasil? Ou seja, a Lei Áurea ela foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Será que com a assinatura da Lei Áurea, que era uma lei que vinha para tornar livres todos os escravos que ainda estavam no nosso país, será que realmente foi o fim da escravidão? O que vocês acham? Porque no mundo de hoje a gente vê muita forma de preconceitos, muitas pessoas ainda escravizadas, né? Começou lá com os índios, depois os escravos, mas hoje em dia a gente é capaz de ver que ainda existem outras formas de escravidão no nosso país, tá bom? Durante mais de 300 anos, os negros africanos trabalharam como escravos no Brasil. Eles eram trazidos da África nos navios negreiros e aqui eram vendidos para trabalhar nas lavouras, nas minas de ouro e também nas casas dos fazendeiros. A maioria dos escravos levava uma vida muito sacrificada, vivia em casa muito pobres, chamadas senzalas, sofria maus tratos e não tinha nenhum direito. Quando comprava um escravo, o patrão passava a ser o dono dele, nada pagando pelo trabalho que ele fazia. Muitas pessoas não concordavam com o tratamento que os escravos recebiam. Por esse motivo, surgiram movimentos contrários à escravidão. No ano de 1850, foi assinada uma lei que proibia a entrada de escravos no nosso país. A partir dessa conquista, tornou-se mais intensa a campanha pela libertação dos negros. Finalmente, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de D. Pedro II, assinou a Lei Áurea, que terminou com a escravidão negra no Brasil. Então essa é a história que é contada para nós até hoje, né? Então, como nós refletimos lá no início do texto, né? Será que com a assinatura da Lei Áurea em 1888, no dia 13 de maio, melhorou a condição de escravos no Brasil? Nós sabemos que muitas pessoas ainda passam pelo trabalho escravos. Hoje em dia não são só os índios e os negros que sofrem com isso, mas também os brancos. E principalmente, né, quantas crianças que também são escravas, que fazem trabalhos ilegais, que são maltratadas. Então é um ponto para a gente estar refletindo neste momento, porque nem todas as leis são cumpridas da forma que deveriam em nosso país. Caminhos para a liberdade. Para que a escravidão no Brasil tivesse fim, foi necessário a criação de leis. Estas leis, apesar de serem um caminho para a liberdade, quase nunca beneficiavam o escravizado. Então as leis estavam no caminho, né, para tornar os escravos livres, porém, raramente ela acabava beneficiando aquelas pessoas que eram consideradas escravizadas. Passando agora para o nosso caderno, lavem as mãos, peguem o caderninho e façam o cabeçalho de hoje. Escrevam História e Língua Portuguesa. No número 1,
Então, nós estamos já falando da data comemorativa do 13 de maio. Vocês já deverão ter assistido os vídeos que eu deixei para vocês. E então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever 13 de maio, dia da abolição dos escravos, e vão fazer um desenho do tema, tá? Como nos vídeos e também neste texto que nós abordamos, não falava muito bem das leis, eu coloquei em poucas linhas para vocês um resuminho de algumas leis que fizeram parte do processo da abolição da escravatura. Então vamos conhecer essas leis agora. Essas leis vocês poderão escrever no caderno também, tá? É a matéria de história. A primeira lei foi a Lei Eusébio de Queiroz, no ano de 1850. Ela proibia o tráfico e a entrada de escravos no nosso país. Com isso, já foi o primeiro processo a tentar combater o tráfico de escravos. Depois veio a Lei do Ventre Livre, no ano de 1871. Essa lei determinava que os filhos de mãe escravizadas fossem libertos, ou seja, seriam libertos apenas aquelas crianças que nascessem a partir da data da promulgação da lei. Aqueles filhos das escravas que já existiam ainda não estavam livres, somente aqueles que nasceram depois da data da lei. E em 1885 veio a Lei dos Sexagenários. Essa lei garantia a liberdade dos escravos com mais de 60 anos. Aqueles que tinham 60 anos ou mais de 60 anos passaram a se tornar livres. E somente no ano de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, todos os escravos passaram a ser libertos a partir daí. Então, essa lei, ela concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, abolindo então a escravidão no país. No número 3, vocês vão escrever uma frase a respeito do tema. Vamos ler? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. No número 4, eu coloquei alguns temas para vocês lerem, estudarem e copiarem no caderno. Então vamos ler. Liberdade dos escravos, Princesa Isabel, Lei Áurea. Navio negreiro, 13 de maio, senzala e quilombos. Como hoje nós estamos falando dos escravos, então na atividade número 5 nós vamos trabalhar a palavrinha escravos. Então vamos lá. Escravos. As, is, os. Cra, cre, cri, cro, cru, crão. Vá, vê, vi, vo, vu, vão. As, is, os e os. Agora vocês vão pegar um lápis de cor e vão pintar nas famílias silábicas aquelas sílabas que formam a palavrinha escravos. Escravos. Observem, para formar a sílaba vos, eu preciso de duas sílabas, o vo e o os. Escravos. Essa palavrinha, ela é composta por 3 sílabas. Vamos ver? Escravos. Observem que eu usei cores diferentes para separar as sílabas para vocês entenderem melhor. Então, escravos. Essa palavra tem 3 sílabas e quando a palavrinha tem 3 sílabas, ela é chamada de trissílaba. Agora que vocês encerraram as atividades do caderninho, guardem o caderno e peguem a apostilinha desta semana. Hoje nós vamos começar a parte da matemática, com os numerais de 1 a 40. Então vamos ler essa sequência numérica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Na letra A, vocês vão completar com os números que estão faltando. Então, vocês vão observar na tabelinha dos números acima e vão completar com os numerais que estão faltando, formando a sequência de 1 a 40. Na letrinha B, hoje nós vamos trabalhar os números em ordem crescente e decrescente. O que é isso, professora? Na verdade, são a ordem em que estão esses numerais. Por exemplo, quando nós lemos os números do 1 até o 40, esses numerais eles estavam em ordem crescente, ou seja, indo do menor para o número maior. Se esses números estivessem ao contrário, por exemplo, 40, 39, 38, 37, 36, 35, até chegar no número 1, indo de trás para frente, eu digo que essa ordem ela é decrescente, ou seja, ela vai do número maior para o número menor, ok? Então vamos entender. Então vamos observar os exemplos que estão aí na folhinha. Nós temos primeiro aí a Mônica do número 1 até o número 5, ou seja, está indo do número menor para o número maior. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu vou do menor para o maior, eu digo que esses números eles estão em ordem crescente, tá? E quando eu vou do número maior para o menor, como aqui na Magali, 5, 4, 3, 2, 1. É como se eu estivesse fazendo uma contagem regressiva, né? Que vai de trás para frente. Eu estou andando os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. E para concluir as nossas atividades do dia, vocês então deverão fazer atividades de ordem crescente e decrescente. Então vamos ler os números que nós temos aqui abaixo. 28, 18, 0, 26, 7, 22, 30, 18, 3 e 15. O que vocês vão fazer? Aqui está pedindo no exercício para colocar esses números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, aqui tem qual é o primeiro número, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar no 10º número. Então, vamos ver. Se é em ordem crescente, então nós vamos começar com o menor. Então, o menor é número 0. Depois do 0, qual é o próximo número menor? Vem o 3. Depois, o 7. Depois do 7, qual é o próximo número que nós temos? 12. Depois, 15, 18, 22, 26, 28 e por último, 30. Agora aqui nós temos uma sequência numérica que vai de trás para frente, ou seja, do maior para o menor. Então, nós estamos completando essa sequência com os números em ordem decrescente. Então, vamos lá. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de mandar as fotos das suas atividades e também de assistir todos os vídeos que eu deixei para vocês lá no grupo de estudos. Tudo bem? Um grande beijo, até amanhã e fiquem com Deus.